Então, pessoal, mais um episódio do nosso Antes que Aconteça, nosso podcast. E dessa vez, tendo a presença tão importante também. Cada pessoa que senta aqui, Luísa, é super importante, mas é óbvio que quem acompanha também tua história como artista, né, como atriz, como hoje, mais do que nunca, como ativista e defensora dos direitos da mulher. Ter o prazer de tua presença, aproveitando sua vinda para a inauguração da primeira Sala Lilás do país, né, que aconteceu aqui em João Pessoa e que teve esse prestígio, né, de ter a tua presença justamente por essa pauta que você abraçou e que você defende. E aí eu queria que todo mundo está aqui na Paraíba e quem está nos acompanhando no Brasil e no mundo, né? Vamos ser bem, a gente é ousada, então eu queria começar compreendendo e ouvindo antes que aconteça a tua história, né, de vida, quem é Luísa, de pequena, onde você nasceu, né, cresceu. Vamos falar um pouco antes disso, antes de chegar nessa pauta de como chegou a isso. Antes que aconteça, né? Isso aí. Então, você sabe que, Daniela, fiquei muito feliz de voltar aqui, porque eu vim aqui muito nos anos 80, quando eu era modelo ainda, né? Me tornei modelo por acaso. Mas, quando eu comecei minha carreira de modelo, a gente vinha muito para cá, inclusive a gente veio de Kombi do Rio de Janeiro para cá, parando aos poucos para fotografar. E agora eu volto com uma nova pauta, com uma pauta mais importante, mais profunda, porque justamente as coisas acontecem e você não prevê. Então, assim, a minha história é uma história comum, é uma história que eu considero comum porque todas as brasileiras têm algum tipo de intercorrência na sua vida, de problemas, de violência, ou seja lá qual for. Eu tenho um pai que é nordestino, minha mãe... Ah, é de onde? É de Fortaleza, de Cratos. E eles se casaram muito jovens e foram morar no Mato Grosso do Sul. Você tem irmãos? Nós somos 5 mulheres e um homem. 5 mulheres e um homem. Minha mãe teve 8 filhos, acabou perdendo 2 filhos e somos 5 mulheres e um homem. É uma tropinha. E essas crianças foram todas nascidas de parto normal, na roça mesmo. Meu pai era lavrador. E vocês moravam em Fortaleza? Moravam no Mato Grosso do Sul. Em Crato. No Mato Grosso, meu pai nasceu no Cratos e foi morar no Rio de Janeiro com a família dele, ainda jovem, essa migração... conheceu sua mãe no Rio, então? Conheceu minha mãe no Rio de Janeiro. Aí se casaram e foram diretamente para o interior do Mato Grosso, para a roça. Para a roça. Então, lá nasceu os filhos, de parto normal. E quando chegou na época de escola, a gente foi para o município mais perto, que o nome de Itaporã. Eu sempre coloco assim, porque entrou no mapa há muito pouco tempo. Itaporã não existia. Fica perto de Dourados, Campo Grande, e aí tem alguns outros municípios. É um município bem pequenininho, que conserva ainda aquela coisa muito pequena. A gente foi estudar na época da escola. O meu pai, que trabalhava na roça, ele não conseguiu arranjar nenhum emprego assim, que tivesse uma dignidade de conseguir manter, né, a sua esposa e os seus filhos. A minha mãe, que realmente foi a grande empreendedora, ela costurava para fora, já era empreendedora, embora não reconhecesse que era, mas ela conseguia manter a casa com dignidade através do trabalho dela. E meu pai começou a fazer abuso de álcool, tinha alguns problemas mentais considerados já graves, mas a gente também não valorizava isso como um problema que a gente vê hoje, que é grave, que precisa realmente ser cuidado. Então, assim, o combo do álcool, né, do alcoolismo, com a falta de emprego, né, problemas mentais, era muito difícil, porque ele começou a agredir muito a minha mãe. Então, minha mãe sofreu muita violência doméstica dentro de casa. E vocês assistiam isso com os filhos? A gente assistia. Então, eu sei exatamente o que passa na cabeça de uma criança que passa dias, meses, anos assistindo violência regularmente dentro de casa. É muito confuso você gerir isso quando você é criança, porque existe o amor pelos dois, mas, ao mesmo tempo, o ódio, porque quando você vê aquilo, você fica muito brava. E eu me lembro que as minhas irmãs, elas se escondiam debaixo da cama, elas tinham medo, e com razão, mas eu tentava ficar meio no meio. No meio dos dois? No meio dos dois. E para gravar tudo isso, meu pai tinha arma, porque era uma coisa permitida naquela época, então ele tinha arma. E as brigas, ela chegava com a calor assim, da emoção, que ele atirava na parede, ele apontava como se fosse matar ela e atirava, e eu me lembro que tinha momentos que ela falava assim, ela abria a blusa, mata. Então, assim, era uma coisa muito pesada. Imagino. E mas ir para a escola, quando vocês iam para a escola, ninguém sabia na escola? Não, ninguém sabia, porque não era um assunto que se falava. Eu estou falando de 1970, eu nasci em 62, isso. eu tinha entre 6 e 12 e eu assisti violência regularmente. Não tinha como você Era um falar. assunto que lá no passado, também na minha época de infância e tudo mais, ninguém falava muito nesse assunto. As coisas eram muito, muito fechadas, né? Assim, pois a gente está até falando agora, quando acontecia feminicídio, que a gente considera feminicídio, era legítima defesa da honra. Pois é, então, assim, recentemente ainda, né? Recentemente, exatamente. Mas, assim, a gente não falava, e a gente via que tinha vizinhos que sofriam violência, mas era uma coisa muito velada, né? Não se tocava nesse assunto.
Tinha umas coisas que a gente não falava. E eles ficaram casados quanto tempo? Eles ficaram casados há bastante tempo. Uma certa época, depois disso, a minha mãe colocou os filhos no ônibus, ela vendeu algumas coisas dela, comprou passagem de ônibus, a gente veio do Mato Grosso do Sul para Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Foi uma viagem que naquela época durou acho que uns 4 dias, Imagina. porque as estradas eram difíceis, os ônibus não eram o que tem hoje, e as crianças todas pequenas. E aí a gente foi morar na casa de um parente nosso próximo, numa favela vertical, a última que tem no subúrbio do Rio de Janeiro, chamada Inhaúma. E aí, na semana seguinte, esse acolhedor da gente, né? Por isso que o acolhimento da mulher é importante, eles começaram a questionar quanto tempo vocês vão ficar, porque, lógico, era um pai e uma mãe, meu pai foi junto, e aquelas crianças todas. E a minha mãe me destinou, eu e minha irmã, para trabalhar numa casa de família. Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos. Eu fui para a casa dessa pessoa, ela tinha 2 meninos pequenos, eu me lembro que ela fazia bolo para fora, e tinha um cheiro maravilhoso, tinha bolo, era muito farto, aquele bolo com glacê colorido, aquela coisa. E lógico, na segunda semana eu estava fazendo todos os serviços da casa, e nessa casa eu sofri um abuso sexual, vindo de um parente próximo dela. Uhum. E como resolver isso? Como contar para o meu pai, que era um cara extremamente violento. Esse é um tema que eu falo muito hoje, porque existe um abuso muito grande aqui no Brasil, né? Existe uma permissão, né, para que as crianças sejam abusadas constantemente. Acho que até aqui teve recentemente um caso, né, que apareceu de um abusador, mas não é só aqui. Acho que o Brasil inteiro padece desse tipo de procedimento, inclusive do turismo sexual, que a gente precisa coibir. Então, assim, eu acho que as experiências que a gente tem, elas são boas para a gente contar e sentir na pele o que, de fato, uma menina de 11 anos, ou um menino, porque os meninos também são abusados, a forma como eles levam isso para a vida. Eu considero que mulheres mais velhas que sofreram abuso, seja qual for, na infância, ela tem uma tolerância muito maior na adolescência, nos primeiros relacionamentos, inclusive nos relacionamentos mais antigos mesmo. Uhum. Então, a gente precisa justamente de eventos como esse aqui, antes que aconteça, né? Políticas públicas para as mulheres, informação, para que elas possam realmente reconhecer as violências sofridas para poder sair desse limbo que é tão doloroso. Imagino. E aí, como você saiu desse momento de 11 anos de idade, sofrendo dentro dessa casa que tinha que ficar, onde você via ao mesmo tempo o bolo ali delicioso, no sentido de, né, Sim, de ter claro. aquele momento que a criança saiu de uma história, né? Você saiu dentro de uma casa que acontecia a violência doméstica e que era muito doloroso. Aí tem esse momento onde você, né, diz, pronto, aqui eu estou protegida. E aí, quando você olha, não está protegida. E aí, daquele momento para frente, onde você... Como você conseguiu sair daí? Para onde você foi? Me conta. Então, como foi uma coisa que eu não soube lidar com isso, aconteceu algumas vezes e eu comecei a desenvolver algumas síndromes. Eu comecei a ter insônia, eu perdi peso, eu tinha regularmente desinteria, que fala, eu tinha, então assim, meu intestino funcionava em horário errado, eu comecei a fazer xixi na cama, tinha uma série de coisas que saiu muito da realidade que eu vivia. Então, eu vejo que isso também afeta... Isso eu ia falar, você está falando importante para que as pessoas também, aí quem está em casa, né, já vá reconhecendo. Na escola, por exemplo, onde o professor tem um papel fundamental que pode, né, observar as crianças que sai da normalidade. Isso, então, porque justamente são aquelas pessoas, os adultos que vão poder proteger. Sim. Se alguém tivesse percebido isso em você, né, e tivesse essa visão, poderia, naquele instante, ter tirado dali daquele momento. Então, assim, esse testemunho que você dá é importante para isso, para mostrar que a criança, de alguma forma, ela vai demonstrar. Ela vai demonstrar, e por isso a capacitação é muito importante. Você falou das escolas, né? Que eu sei que é uma política que dentro do antes que aconteça vai ter. A capacitação das pessoas que cuidam dessas crianças, inclusive elas precisam ser cuidadas também, né? Isso. Mas as crianças têm que ter um approach diferente para observar os movimentos diferentes, de que forma que ela está... A agressividade da criança não é mais nada, é replicando o que ela vive dentro de casa. Então, a escola, às vezes a professora não tem paciência, chama a mãe, o fulano de tal, essa criança não briga, morde, chuta, ela está replicando o que ela está vivendo dentro de casa. Então, tem que chamar os pais para conversar e ter esse entendimento. Bom, eu fiquei algum tempo nessa casa ainda, sofrendo abuso, e eu decidi um dia voltar para minha casa com o intuito de que eu queria voltar a estudar. Eu queria trabalhar em uma loja, eu queria ser cabeleireira, meu sonho é ser cabeleireira, e sonhei com isso a vida inteira. E acabei voltando para casa, não se falou nisso, eu nunca comentei sobre esse assunto com meu pai nem com a minha mãe, porque nem tinha espaço para falar sobre isso, e nem sabia como falar sobre isso, porque eu não entendi o que tinha acontecido na verdade. Eu tinha 11 anos de idade, uma menina recém-saída do interior do Mato Grosso, da roça, que não tinha acesso nem informação, muito menos não sabia que isso era criminoso. Então, eu tive que lidar com isso durante muito tempo. Eu fui para a casa dos meus pais e comecei a procurar emprego nas lojas de rua do subúrbio de Janeiro, que é coisa bem precária, um salário que não existe, carteira não existe, o salário é pequeno.
todas as lojas que eu entrava, eu já era madura, justamente por ter vivência muito cedo. Então, eu era uma menina mais madura, mais consciente. Eu sofri vários abusos dos lugares que eu ia trabalhar. A Daniela mudava de emprego o tempo todo. E a minha mãe brigava comigo. Porque você, imagina, você linda, você continua linda, então você devia ser linda também. Além disso, tinha o assédio, porque a gente considera o assédio moral e sexual no trabalho. Então, era aquela coisa muito desagradável que eu já era contra isso, eu achava aquilo horroroso. Então, eu mudava muito de emprego. E assim, também não importa se a mulher seja linda, se não é, mas eu digo assim, que isso termina que chamava mais atenção aí para os abusadores, vamos Exatamente. dizer assim. Eu acho que para eles não tem escolha não tem nenhum, de beleza. Eu acho que o fato de ter uma menina trabalhando ali, o direito que ele tem é de fazer uma proposta, e se você não aceitar, você está caindo fora. O movimento Me Too, ele trouxe essa visão muito importante, né? Foi uma denúncia importante das atrizes, que o mundo inteiro caminhou em prol do Me Too, que era da violação sexual moral, no Brasil, inclusive, mas por que o mundo nos caminha em prol da violência de gênero? Isso é uma coisa que eu sempre me questiono. Porque a gente viaja o tempo inteiro. Você, como senadora, você está lá no parlamento. Eu viajo dentro do Brasil inteiro, fora do Brasil. E o Brasil tem uma lei muito fortalecida, que é a Lei Maria da Penha, tem um monte de política pública que funciona, mais ou menos, mas isso já é uma luz no fim do túnel, quando a gente falou da medida protetiva, que a mulher tem, embora ela pode ser morta. Mas, assim, na minha época, não existia nada disso. Né? Na época da minha mãe não tinha, da minha avó não tinha também. Então, a gente teve muitos ganhos. E aí eu fui emancipada para casar com 16 anos de idade, porque o sonho de cabeleireiro persistia ainda. E eu acabei casando com um rapaz da Zona Sul, de classe média alta. O meu casamento foi um desastre, porque não foi ninguém da família dele, porque eu não era querida, porque eu era uma menina pobre, do subúrbio, mas, enfim, ele me assumiu, foi um casamento tranquilo, sem muita festa, sem nada. E aí eu comecei a trabalhar nesse salão. Aí você trabalhou como cabeleireira? Mas não como cabeleireira. Eu comecei a varrer o salão, servir cafezinho. E eu morava com um rapaz de classe média alta, mas eu queria trabalhar e ter meu dinheiro. Sim. Eu falava para ele que eu ia fazer um curso de cabeleireira e me tornar cabeleireira. E me tornei modelo muito por acaso. E a minha carreira de modelo naquela época, em 79, ela teve uma ascensão muito rápida, porque eu tinha um biotipo muito brasileiro, tinha um corpo razoavelmente bom para fotografar, e eu comecei a fazer muita coisa, e eu era muito profissional. Eu gostava eu comprava revista para ver como é que era. Eu fui me profissionalizando, não fiz nenhum curso, e foi muito por acaso. E fazia porque gostava mesmo de ser modelo. Foi uma época que eu realmente gostava muito de fazer isso. E logo em seguida eu fui contratada de uma marca, foi a primeira modelo a ser exclusiva de uma marca, que era uma marca chamada Dijon. Me lembro demais, Dijon. Menina, era... E Luísa era assim, Dijon era Luísa Brunet, total. Engraçado. Lembro demais. Que é uma referência muito louca, porque o Brasil naquela época não tinha globalização, então a moda era muito setorizada. E era importante ter essa característica, né? Cada loja, cada marca tinha sua característica pessoal. Isso foi maravilhoso. Depois eu fiz uma carreira internacional, ou seja, casei novamente com o pai dos meus filhos, que é um argentino, que na época foi uma loucura, porque tinha rivalidade entre argentino e Brasil. Logo eu, modelo brasileiro, desejada, casar com argentino. Lidar com isso não foi fácil. E no meu terceiro relacionamento, eu comecei a sofrer uma violência extrema, que eu sabia que existia, mas eu fui tolerando, como toda mulher, e eu não culpo mulheres que ficam no relacionamento abusivo. E foram 2 anos maravilhosos, mas nos últimos 3 anos foi realmente muita pancadaria, e eu realmente fiquei bastante doente emocionalmente, psicologicamente. Foi muito difícil de sair. E o último episódio que eu sofri violência foi nos Estados Unidos. A gente estava em Nova York, numa festa do Homem do Ano, uma festa super glamourosa. E no dia seguinte eu sofri uma violência muito aguda, que eu falei, antes que aconteça o feminicídio, eu preciso acabar com esse relacionamento agora. E eu falei hoje no nosso evento, quando teve, sobre a questão da mulher, né, da dependência emocional, que é uma coisa muito dolorosa para a gente. A gente não consegue entender ou fazer denúncia de um homem. E você é independente e tal, mas a gente não consegue compreender. Isso acontece muito, né, com mulheres independentes, não conseguem entender como é que caíram naquele conto, né, como diz o Vigário, mas e que é uma coisa que acontece bastante com as mulheres, porque não percebem, porque o abuso psicológico, ele tem, é como se fosse até um roteiro, né, muito igual, ele vai devagar, né, sutil, e daqui a pouco você tá presa emocionalmente para sair, é um pouco complicado. Eu falo que é sempre assim, é uma gaiola com a porta aberta, né, você sabe que você pode ir embora, mas você não consegue, porque a dependência emocional faz com que você fique no relacionamento. E eu converso com mulheres que elas dizem para mim, assim, quando meu marido me toca, ou mesmo quando ele me bate, ele me agride, é uma forma de me tocar. Ou quando ele me olha nos olhos, é quando ele me maltrata. Porque fora disso ele nem toca em mim. Então, assim, é doloroso você ver isso. É uma dependência emocional muito grande, muito grande. Então, eu acredito assim, que a mulher, quando é cuidada, ela tem que ser a primeira parte do cuidado com a mulher, que é a parte emocional e psicológica, porque ela não vai conseguir
evoluir em nenhum outro setor se ela não tiver com essa parte mais equilibrada, né, mais tranquila, que é o que vai propor o projeto antes que aconteça, né, de dar para ela todo esse suporte emocional, independente da capacitação e tudo isso. Então, você está no caminho certo. Eu acho que o que eu tenho visto por aí, conversado com mulheres no Brasil, fora do Brasil, que eu falo muito para as mulheres brasileiras imigrantes também, que sofrem duplamente, porque muitas são aliciadas no Brasil para ir para fora com proposta de trabalho, que até eu iria, você iria também, ganhando muito bem, vivendo muito bem, seja fazendo programa, ou seja trabalhando em outros setores, mas elas chegam lá, elas são encarceradas de fato, têm seus passaportes retirados, ou em relacionamentos abusivos. O tráfico, né? O tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é uma coisa que acontece muito, mais do que a gente imagina, e as pessoas ficam realmente muito debilitadas. E elas têm medo de denunciar, porque elas são, o tempo inteiro, elas são... Eles dizem que vão matar a mãe, matar o filho, sei onde é que você mora, eu conheço a sua história, então elas ficam amedrontadas o tempo inteiro, então é muito difícil. Ô Luísa, quando você saiu desse relacionamento, que você, porque você como mulher pública, modelo, atriz, aí para fazer essa denúncia, como eu disse, eu sei que não é fácil, imagina a gente se expor, você se expor, como foi essa decisão para você denunciar e naquele momento você saber que iria, acredito que o advogado deve ter dito, alguém deve ter dito, você agora vai virar notícia nacional. Você, para tomar aquela decisão, você disse, não quero saber, eu vou em frente, me conta um pouco Você disso. sabe, Daniela, que eu perdi totalmente a referência, eu não lembrava nem o nome de advogado, embora eu tenha vários advogados. O que eu fiz, que foi uma coisa importante que eu digo para as mulheres, mas não é proposital que ele tem que fazer isso, ela tem que fazer isso quando realmente aconteça, é guardar provas. Então, cada vez que eu era agredida, eu mandava mensagem para uma grande amiga minha, e falava, hoje ele me bateu de novo, e mandava foto. Hoje ele fez isso de novo. E ela fala, sai desse relacionamento. Ela me aconselhava muito a sair. E eu falava, não, mas eu acho que vai melhorar. Agora eu acho que vai melhorar. Ele está super carinhoso essa semana. E eu mandava para a minha secretária também, porque eu estava sempre voltando para casa, porque eu tinha um apartamento no Rio e outro em São Paulo, o outro nos Estados Unidos. Então, eu estava sempre meio que viajando. Então, assim, esse compartilhamento das vezes em que eu era agredida, serviu no processo. E, na verdade, você com a expectativa realmente que ele voltasse, né? Exatamente. Tanto é que você voltava. Não era intencional, um dia eu vou usar isso. Era tipo, eu sofri, vivi, aí, de repente, ele se transformava de novo bonzinho, que é o que acontece sempre, e aí a mulher acredita novamente, e aí você caía novamente e ficava. Só que a última vez eu decidi realmente romper com a relação e voltei para o Brasil. E para fazer a denúncia eu não tinha nenhum advogado. Me apareceu um advogado do nada. E foi ótimo também, porque era uma pessoa que também não me conhecia, então foi muito bom o nosso relacionamento. E eu tive que fazer uma denúncia no Ministério Público de São Paulo e passar por todo esse processo para ver onde é que você está ferida, ou seja... Exame do corpo de delito. Do corpo de delito, como a sala Lilás. Né? E a sala Lilás não era uma sala Lilás como essa, porque foi atendida por um homem, na verdade. E você tem que tirar sua roupa, e você tem que mostrar o seu corpo, onde é que você está machucado, e descobrir coisas que eu não tinha visto ainda, machucados que já estavam. E aí ele pediu uma tomografia, tinha 4 costelas fraturadas, né, escoriações pelo corpo, ou seja... Aí você realmente, constata realmente que se você ficar ali, aquilo é um pré-feminicídio. Então é muito importante que a gente saia antes que isso aconteça mesmo, porque o fim de um relacionamento que vai aos poucos, né, nesse grau de violência, ele vai terminar no feminicídio, embora talvez o parceiro nem queira matar, mas vai haver um momento em que vai estar tão grave o relacionamento, né, o momento vai ser tão tenso que vai acontecer um feminicídio. Eu acho que, e justamente, não tenho certeza que acontece feminicídio justamente na maioria das vezes, né, porque existe casos e casos, mas a maioria das vezes porque justamente você acredita que, termina acreditando que não vai acontecer, não. Ele diz isso, mas ele me ama e vai, a coisa aumentando, e a mulher não percebe, você percebeu, ou seja, antes que acontecesse, você saiu, né, porque provavelmente isso, sempre que como acontece, né, termina no feminicídio. E ali, naquele momento, você foi, aí se expôs, chegou lá, fez exame de corpo de delito, passou por tudo aquilo, sem informações ainda suficientes, 2016 também ainda não tinha, né, o que a gente tem hoje, mas foi em frente e passou por esse momento. Então, quando você saiu e aconteceu essa libertação, e aí você se voltou para... Aí eu quero saber, e aí todo mundo quer saber, esse momento teu tão maravilhoso, assim, dessa contribuição. Eu fico até arrepiada aqui, gente, porque realmente, assim, a gente vê mulheres ressignificarem suas dores, né, seus traumas, suas vivências, suas experiências, e transformarem isso, né? Eu digo muito, nascer de novo, é você criar, né, asas, voar como águia mesmo, né? E entender que, né, sua força está em Deus, em primeiro lugar, e em você, né, que é aquilo que Ele lhe proporciona. E aí
foi isso que... Aí, de repente, a gente conhece uma Luísa Brunet, que aí foi que eu fiquei conhecendo, né, obviamente, todo o Brasil, né, e hoje o mundo, porque você dá palestras internacionais, né, mundiais, você é uma pessoa que tem... E essa força que você tem justamente pela pessoa que você é, né, que você foi durante toda a sua história, que você é, para poder levar esse exemplo para outras mulheres e incentivar as mulheres a, se estiver vivendo um ciclo como esse, e, além de tudo, ajudar nessa causa que é defendendo a mulher. Agora eu quero saber como é que você trabalha isso, porque eu sei que a gente tem um tempo aí para concluir o nosso podcast, mas aí agora essa parte, gente, que é maravilhosa, né? Porque tudo, como você disse, sofreu, mas viveu aí, está vivendo agora um tempo maravilhoso de estar levando essa mensagem para as mulheres e cuidando das mulheres. Então, fala agora, conta aí como é o Instituto, não foi tudo fácil, isso. Não foi fácil, né? Não foi fácil porque eu lembro que quando eu fiz a denúncia, ela foi muito amplificada, ou seja, saiu em todos os lugares, era uma loucura. Eu não conseguia nem sair de casa. Eu acabei desenvolvendo algumas questões até físicas mesmo, emocionais, bem graves, mas eu não me tratei. É o tempo da pessoa ficar consigo mesmo. Exatamente. E muito ataque. Eu era muito atacada pelo meu ex-agressor e muito atacada pelas mulheres. Eu sofri muita revitimização. Eu tinha eu ficava sem dormir, olhando o Instagram, olhando as mídias sociais, porque era muito ataque contra mim. Então, isso me fez muito mal. Esses ataques é que me fizeram criar força para lutar. Eu falo, se eu que sou uma pessoa conhecida, que sou uma pessoa que fiz uma carreira idônea, embora tenha sido modelo, estigmatizada nos anos 80, tenho uma família, tive uma família, aliás, sou uma pessoa que considero correta, nunca fiz mal para ninguém. Eu estou sendo imagina aquelas mulheres vulneráveis que estão lá o tempo inteiro sendo sacrificadas. Então, essa foi a força que eu encontrei para começar a crescer como ativista, né? E aí eu comecei a ser convidada, primeiro, para fazer entrevistas, né? A primeira entrevista grande que eu fiz para o UOL, para a Universo UOL, eu tive um podcast também. Foi muito difícil falar, porque eu tinha o meu estado emocional estava forte, eu chorava várias vezes, eu não tinha condição ainda emocional de falar, mas foi importante também, porque a gente está tão vulnerável. E eu ia perguntar, teve tratamento psicológico, você teve acompanhamento depois? Nada? Não fiz nada. Meu tratamento psicológico foi um tratamento de choque mesmo. Menina. Porque eu entrei de cabeça nessa pauta, e aí eu tive uma grande parceira também, que é a Valéria Scaranzi, que é a promotora de justiça de São Paulo, que ela me deu muito a mão no momento que eu precisava de fazer a denúncia. E o Carlos Gaia, que era um promotor de justiça homem, então os dois foram maravilhosos comigo, tive muita sorte de ter os dois do meu lado. Ou seja, uma rede de apoio. Né? Exatamente, a rede de apoio é fundamental. E aí eu fui fazer minha primeira palestra internacional foi na Índia, tinha acabado de acontecer um estupro de uma menina de 12 anos dentro de um coletivo, era de uniforme, por 5 rapazes, e foi usada uma barra de ferro. Então ela veio a óbito, e a ONU fez um grande evento lá, e eu fui convidada. Eu não estava preparada para falar, mas tudo que eu ouvi lá, e o que eu falei também, falei muito pouco, porque eu não tinha condições, porque o meu conhecimento era pouco ainda. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com as mulheres. Você sentiu na mesma hora ali? Eu senti que ali foi uma mudança. Que legal. Que lindo. Meu propósito de vida eu encontrei ali. Gente, assim, muita emoção e assim realmente é lindo porque assim, exatamente, é como se tivesse... foi como se fosse um grande encontro, né, consigo mesmo, né? Foi incrível. Eu fiquei muito emocionada e a partir daí eu comecei. Eu vou ajudá-la, tá, gente? Mas aí você começou abraçou a causa e começou, isso que eu tenho para viver, para cuidar e para fazer. Aí eu comecei a cuidar das mulheres, ouvir as mulheres. Acho que ouvir mulheres me fez crescer muito como pessoa, como ativista, entender que todas as mulheres passam por dificuldades, por situações constrangedoras, por violências, todas as mulheres. Eu fico impressionada, às vezes eu vou em palestra, tem, 300 ou 1.000 mulheres, eu pergunto, quantas de vocês sofreram violência doméstica? 2 levantam a mão. Eu falo, nossa, maravilhoso, eu quero morar na casa de vocês. Porque elas têm vergonha de admitir que sofrem. Porque a gente sofre o tempo inteiro, seja no coletivo, a violência dentro dos coletivos, dentro do ônibus, na rua, na política, quando ela vai ter o bebê, na maternidade, ou seja, são tantas formas... Saiu de casa, a gente sabe. De casa a gente já tem medo. Exatamente. Na realidade, vai caminhar na praia, você se preocupa se tiver pouca gente, porque você vai ser assediada. É fato. Não é fácil. Se os homens soubessem como é difícil ser mulher, né, eles teriam mais tolerância. Mas eu acho também que a pauta feminina, se a gente não trouxer os homens para essa discussão, a gente não vai alavancar. Eu acho que é o seu pensamento também. Eu acho que quando você setoriza muito, né, que você separa, não tem como. A gente vai falar para a mulher que sofre mulher. Se a gente não tiver o apoio, se não tiver os homens aí de parceiros. E a gente tem também cuidado. E tem muitos homens que não tem nada a ver com isso, que são homens bons, pessoas do bem, que cuidam das mulheres e que, enfim, tratam bem, respeitam,
né? Então, assim, a gente sabe disso e a gente separa isso bem. Agora, infelizmente, é que na constatação de que quase de 100%, vamos dizer, de agressores de mulheres, 99, 98, 96% são os homens, né? São os companheiros ou são pessoas do lar. O percentual muito pequeno de mulheres que também acabam promovendo isso contra os homens, né? E eu acho, assim, como eu já fiz palestras para homens também, os depoimentos deles é que eles foram, muitas vezes, agredidos em casa quando era criança. São crianças que foram abusadas pelos pais, não só sexualmente, mas moralmente, né, psicologicamente. São crianças que são que os pais falam palavras de baixo calão, né, diminuem. Então, são crianças que crescem já dentro desse aspecto da família, com essa desvalorização. Então, eles crescem promovendo isso também. Então, a gente precisa cuidar dos homens também. Eu sou super a favor. Exatamente. Eu acho por isso que na educação, antes que aconteça, a gente vai trabalhar exatamente. Grupos reflexíveis, né? Com os homens, grupos reflexivos, mas também já desde criança na educação, nas escolas. Eu não consigo entender assim, uma educação que não tenha já esse tipo de assunto desde pequenininho, porque a criança de 2 anos de idade, ela já assiste uma violência, ela vai chorar, ela vai se incomodar. E com 3, com 4, com 5, ela já está sabendo o que está acontecendo. Verdade. Então, assim... Ô, Luísa, hoje é no Instituto Nós por Elas, você, Renata Giva, nossa grande... A gente está com um casting lindo, no casting lindo lá no Nós por Elas. O Instituto é um instituto que ele faz um trabalho que eu acho maravilhoso, porque é a certificação das empresas, né, para que elas possam justamente promover políticas públicas internas de benefício às mulheres, não só as vagas de emprego, que é muito importante, mas que ela possa ter todo o apoio, assessoramento, a ouvidoria, que faz falta nas empresas, né? Eu sou a favor de ter uma maternidade, de ter um espaço de amamentação, porque você não quer deixar o filho em casa e você tem que amamentar. Então, acho que tem que haver. A mulher tem que ser pensada diferente do homem, né? Sim. E a mulher, a gente estava conversando, quando ela tem um emprego, ela não vai largar de jeito nenhum, ela vai ser a melhor funcionária que você vai ter, vai ser uma mulher. Vai ser desde a mulher que vai à rua até uma senadora. A gente vai se dedicar ao máximo que a gente pode, porque a gente tem que provar que tem que ser melhor e tem que fazer o trabalho. A gente quer provar para a gente mesmo, antes de tudo. Exatamente, né? Exatamente. E o mundo também que exige, tem essa exigência também, a gente sabe disso. Quando a mulher chega, porque se for um homem que fez, tem todas, assim, a sociedade, ela... Desculpa, mas quando é uma mulher que faz, vamos dizer... Vamos dar exemplo para a própria presidente da República. Já tivemos uma mulher. Se deu errado, terminou o impeachment, esse peso é muito maior, né, para uma mulher do que para um homem, que já ocorreu também no caso do Brasil, por exemplo. Mas aí vocês trabalham com as empresas diretamente, e aí para que possam apoiar as mulheres que estão a amamentação, esse cuidado com, inclusive, constatar também se mulheres sofrem violência. A questão educacional, também para o empoderamento feminino, para ela se sentir realmente, para saber que ela faz parte de uma estrutura muito importante. A mulher é uma força motriz da educação, porque a mulher dentro de casa, você pergunta, você gosta de política? Fala, não, mas você faz uma gestão maravilhosa dentro de casa, você com pouco dinheiro, você consegue fazer uma gestão maravilhosa, educar o seu filho, trabalha fora, cuida da casa, cozinha, lava, né, paga as contas em dia, porque a mulher pobre, ela não é inadimplente, ela é séria. Então, assim, os preceitos dela. Então, ela é uma boa gestora, só que ela não se reconhece. Entendo. Porque ela está sempre sendo diminuída, né? Ou pela sociedade, pelo marido, pelo companheiro, então é difícil. E, Luísa, quem quiser assim, ter mais informações, conhecer mais sobre o Instituto, deixa aqui com a gente. Somos, como diz, mulheres, estamos juntas e aí unidas para fortalecer, né, as ações que a gente faz. Então, deixa aqui o recado para quem está nos assistindo. A Renata Gil, para quem não conhece ela foi a primeira mulher, ela é uma juíza de Niterói, ela foi a primeira mulher presidente da AMB, que é a Associação Magistrados Brasileiros. São 150 mil, se não me engano, é uma... Isso. E quando ela entrou, ela revolucionou esse universo, que ninguém conhecia a AMB. Ela começou a fazer grandes eventos envolvendo eu todos... acompanhei, conheci aqui em João Pessoa e ela esteve comigo, almocei, jantei. É fantástica, Renata. É fantástica, ela realmente quebra muitos paradigmas. E hoje ela, para quem não sabe, ela trabalha no CNJ, ela é conselheiro do CNJ, mas ela cria pontes para que as coisas sejam efetivamente feitas, né? A gente conversou sobre essa questão do Marajó, ela conseguiu fazer já 4 idas a Marajó para a gente avaliar, né, todo o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, aí vai o Conselho Tutelar, o governo do Pará,
para ver realmente a situação que acontece lá. E ela incomoda, porque ela questiona. Eu falo, Renata, calma. Ela é questionadora, ela não tem papas na língua, e ela fala o que ela quer, e ela tem que fazer isso. Então, assim, eu acho que ela faz um trabalho maravilhoso. E as empresas que tiverem interesse, né, em ter esse selo de responsabilidade social, é uma parceria, você não paga nada, você recebe um protocolo, você tem que estar justamente de acordo com esse protocolo, que eu acho que são 14, para você poder ter esse selo de responsabilidade social, e você tem benefício fiscal, e você tem uma empresa moderna que cuida da sociedade, mas principalmente das mulheres vulneráveis. Tem compromisso. Então, assim, não tem como... Falando de Renata, vamos ter ela aqui no nosso podcast, porque a Renata também participou e participa, foi fundamental para que o Antes que Aconteça, né, acontecesse, né, o nosso programa. Então, assim, realmente é uma mulher fantástica que está aí em todas e assim, nesse caso especificamente, nessa atuação tua, dizer que quem tem interesse em empresas, inclusive estando na Paraíba, onde quer que esteja, no Brasil inteiro, pode procurar o Instituto Nós por Elas. É um instituto novo, mas o instituto está fazendo um trabalho bem importante. E quem quiser ter Luísa nas palestras também, né? Porque assim, a gente... Eu tenho feito muitas palestras mesmo no Brasil. Eu tenho as minhas redes sociais, onde acho que é mais fácil, porque eu tenho lá um e-mail de contato, e eu recebo muitas propostas por ali, inclusive, né, de convites. Eu faço muito trabalho voluntário, sabe, Daniela? Porque eu acho que é importante também, né? Eu acho que é importante. O ativista não ganha dinheiro, ele ganha prestígio. E o maior prazer é você proporcionar para as pessoas, né, o bem-estar, fazer o bem. Isso é maravilhoso. A gente tem grandes exemplos. Não vou me comparar com ela, você tem a irmã Dulce. Você sabe que eu trabalhei com a irmã Dulce quando ela era viva? Sério? Com o Betinho em Fio, quando ele tinha o projeto dele. Com as crianças carvoeiras no governo, lá em 1990 e pouquinho. Então, assim, eu já venho trabalhando dessa forma desde quando eu era muito jovem, porque eu sou uma menina que fui vulnerável, eu nasci na roça, tive dificuldades. Então, assim, sempre que eu sou convidada a fazer um trabalho que seja vulnerável, que eu possa contribuir em escolas públicas, falo em particular, mas eu falo em escola pública também, em cadeias de meninas, está falando cadeias de mulheres. Então, eu vou em todos os lugares, porque abrigos de mulheres dentro do Brasil, fora do Brasil, vários, porque eu quero aprender como é que funciona. Porque eu acho que, para mim, é importante saber como é que funciona. Eu acho que eu vou falar melhor, eu vou entender melhor a situação das mulheres e saber o que elas precisam. Embora eu acho que as mulheres pretas de periferia, as meninas jovens, elas são muito preparadas, são politizadas e elas sabem o que precisa para cada lugar que elas vivem. Eu acho que um dia que você tiver a oportunidade de fazer uma coleta de proposta de política pública para essas meninas de periferia pretas, você vai ter um case assim, muito importante. Muito legal, muito bom. E, Luísa, para a gente finalizar, hoje, assim, o que é que você faz, o que é que você gosta de fazer, Luísa? Para fazer bem assim mesmo, o que é que você gosta? Ver filme, assistir? Fala de você agora para finalizar, Luísa, hoje. Eu falei que essa parte da ativista, né? Isso tudo a gente faz com amor. É um trabalho que se faz com amor, né? É isso que não tenho dúvida alguma. Mas aí, no seu dia a dia, o que é que você faz para descansar? Porque ela não para um minuto, gente. Ela não para um segundo. O meu maior luxo é dormir, coisa que eu não faço. Que eu não faço. Os meus voos, eu cheguei de Nova York, eu estava lá na ONU. Eu fui dia 7, dia 8 já começou os eventos. Eu voltei dia 12 eu cheguei do aeroporto internacional de Janeiro e fui direto para Vitória, fazer uma palestra em Vitória. De lá eu fui para Paraná, depois São Paulo, depois Brasília e vim para cá. Então eu não voltei em casa ainda. O meu filho e minha filha Yasmin tem 37, mora sozinho, o Antônio tem 27, mora sozinho. Então eu estou bem livre para fazer o que eu gosto. Então, assim, eu não paro quase em casa. Eu tenho uma casa que eu adoro, uma casa que foi uma conquista minha. Né? A gente fala que todo povo que tem uma casa, graças a Deus eu consegui ter a minha casa, que eu gosto, do jeito que eu gosto, mas eu pouco uso ela porque eu estou sempre em eventos, mas eu acho isso quando maravilhoso. Chega em casa, deita, descansa, assiste filme. Deito, durmo, descanso, faço a minha comida, que eu adoro cozinhar, tomo meu vinzinho, boto uma música e fica assim de boa. Tenho poucos amigos hoje em dia, os meus amigos têm muito a ver com essa questão do próprio estilo de vida que eu levo, são pessoas que a gente tem as mesmas referências, então a gente está sempre trocando ideias, onde vamos, o que vamos fazer, o que vamos movimentar. Então eu estou no meu melhor momento da minha vida, eu vou fazer 63 anos agora, dia 24 de maio. Eu nunca me senti tão bem, eu nunca me senti tão bonita, tão forte, tão perfeita, tão maravilhosa. Eu acho que eu sou uma mãe que consegui trazer os meus filhos para um lugar que eles estão muito bem também. Então, eu só posso agradecer a Deus. Eu acho que o propósito de vida ele veio com tudo para mim, sabia? Então eu acho que maravilha, assim, a gente fica muito feliz. Eu, pelo menos, assim, acho que a gente vê, né, e escutar, não só ver, mas escutar e conhecer e você partilhar
isso da tua vida, encoraja muitas mulheres que, inclusive, estão vivendo momentos difíceis. Olha aí, você falando que está, nesse momento, vivendo a tua melhor fase de vida. Então, assim, que encoraja cada uma, né, a poder compreender que passa e que muito disso passa se a gente tomar a nossa iniciativa, a gente fizer a nossa parte. A mulher, ela pode sofrer violência, mas ela não pode viver nessa estrutura da violência, porque ela tem a capacidade de se renovar, né, de se transformar numa mulher muito melhor, mais forte. A gente não cresce se não for com impacto. Os impactos fortes que a gente acha que vai acabar a nossa vida, ele está começando uma vida nova. É só a gente perceber e o tempo de assimilar isso e começar a lutar contra isso, né? Porque tem muitas mulheres que passam anos sofrendo violência, ela só fala sobre isso, ela vive naquele limbo. E é muito difícil de você entender, porque é o sofrimento dela, um sofrimento longo. Tem outras que são mais rápidas, então, cada um tem um tempo, né? Acho que as pessoas não precisam se espelhar em mim, mas elas podem também mudar a sua vida para melhor e começar a trabalhar com outras coisas, fazer o que gosta, namorar, passear, fazer transição de carreira, né? Seja o que for, mas coisas que deixam ela feliz e viva, isso é importante. Luísa, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo apoio ao Antes que Aconteça. Estou à sua disposição, você sabe. Muito obrigada. A gente fica muito feliz e obrigada por participar e por dividir essa história conosco e dar força para tantas mulheres que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né? E nesse momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida com proteção, com saúde, com paz. E também conta comigo, conta conosco, junto com você, no Nós por Elas, junto com Renata, enfim, nos teus projetos, que agora a gente vai estar mais junto ainda. Mais junto ainda, tá bom? Pois tudo de bom para você. Antes que aconteça, então, antes que aconteça. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada.